Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Douglas do Simprão. Nós vamos resolver mais algumas questões aqui. Bom, nós estamos dando continuidade aos exercícios que nós estamos resolvendo, de uma lista de exercícios. Então, nós temos aqui a questão 4, que fala o seguinte: dada a função f de x igual a 3x menos 3, determine a imagem do ponto f de 1 e f de 0. Bom, é uma questão muito tranquila de uma função do primeiro grau, pessoal. Então, o que nós temos que fazer? Ele quer encontrar a imagem da função. A imagem é o resultado. Então, o que nós temos que fazer? A gente pega lá, ó, f de x igual a 3x menos 3. Nós não temos aqui agora o f de 1. Então, esse é 1. Nós vamos substituir aonde? No x. Assim. Então, o f de 1, a minha imagem é 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, então, o f de 1 é 0. Então, a minha imagem é 0 no ponto 1. Bom, beleza. Fazendo aqui a próxima, agora do f de 0, o que nós vamos ter? Vamos repetir aqui a função, para você ter tranquilidade onde é que você vai fazer. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos encontrando a imagem da função no ponto 0. Então, o que nós temos que fazer? Vamos atribuir ou substituir esse 0 no lugar de x. Então, bom, o f de 0 é igual a 3 vezes 0 menos 3. O que eu fiz? Peguei o 0 e substituí no x. Então, aqui, ó, f de 0, 3 vezes 0, 0. 0 menos 3... Então, 0 menos 3 é menos 3. Então, eu tenho aqui, ó, que a minha imagem é menos 3, certo? Então, nós encontramos aqui, ó, no ponto 1, a minha imagem é 0. No ponto 0, a minha imagem é menos 3. Ok, beleza. Vamos passar para o próximo aqui. Questão 5. Considere a função f de x igual a 3x mais 2, que é uma função do primeiro grau. Determine os valores de x para que se tenha f de x igual a 0. Aqui, na verdade, ele está querendo encontrar o valor de x simplesmente. Tranquilo demais. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esta funçãozinha aqui, f de x igual a 3x mais 2, e simplesmente igualar ela igual a 0. Então, isso aqui vai tornar 0. Então, o que nós temos que fazer aqui agora? Vamos pegar aqui, ó, para ficar mais fácil, para a gente poder escrever, 3x mais 2 igual a 0. Aí nós vamos resolver essa equação do primeiro grau agora. O que a gente faz para resolver essa equação do primeiro grau? Pego 3x igual, o 2 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, o x vai ser quem? Menos 2 dividido por 3. Então, bom, encontramos o valor de x. Tranquilo? Bom, aqui ele fala também o seguinte. A letra B é a mesma situação, só que aqui nós queremos encontrar o valor de x para onde a função é igual a 5. A mesma função aqui. Então, a gente pega aqui, ó. 3x mais 2 igual a 5. Esse f de x ele fica sendo 5. Então é só a gente resolver agora, pessoal. Nós vamos pegar e fazer o seguinte. 3x igual a 5. O 2 está somando, passa por outro lado negativo. Então o que nós temos aqui? 5 menos 2, 3. Então 3x é igual a 3. Eu não quero encontrar, né, o valor de x da minha incógnita. Então, o que nós fazemos? X é igual a 3 dividido por 3. O 3 está multiplicando, passei para baixo dividindo. Então, eu tenho o quê? Que o x vale 1. Simprão demais. Encontrei o resultado desta questão aqui. Então, bom, para que, resolvendo essa questãozinha, só voltando aqui um pouquinho, o que nós fizemos? Eu quero encontrar o valor de x. Então, esta função igualou a 0. Então, 0 é igual a 3x mais 2. Se a gente inverte aqui, dá a mesma coisa. 3x mais 2 igual a 0. Então, eu tenho uma equação do primeiro grau. Vou resolver essa equação.
Então, eu peguei o 2, está positivo, passei para o outro lado negativo. O 3 está multiplicando, passei para baixo, dividindo. Então, x é igual a menos 2 terços. Aqui, neste caso, é a mesma coisa. Eu quero encontrar o valor de x para que seja igual a 5. Então, 3x mais 2 é igual a 5. Uma equação do primeiro grau. Pego o 2, passo para o outro lado com o sinal trocado. 5 menos 2 dá 3. 3 está multiplicando, passa para baixo, dividindo. 3 dividido por 3 é igual a 1. Ok, ótimo. Bom, vamos fazer essa outra aqui também, que é a mesma situação. Quero encontrar o valor da imagem da função também. Só que aqui nós temos uma função do segundo grau. Só para a gente exemplificar. Bom, eu tenho ali da mesma forma, vamos escrever aqui, o f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Então eu vou pegar esse 1 e atribuir no x. Aonde tiver x eu vou substituir o 1. Então f de 1, vamos colocar até aqui, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 4. Então aqui, ó, fica o quê? 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2, mais 4. Então nós temos aqui que o f de 1 vai ser o quê? 1 menos 2 menos 1 mais 4. Subtrai e conserva o sinal do maior. Aqui nós temos o seguinte. Menos 1 mais 4, subtrai e conserva o sinal do maior também. Nós vamos ter o quê? 3 positivo. Então, no ponto 1, a imagem dessa função é 3. Bom, o outro aqui agora. O f de 3 vai ser a mesma coisa. Então, o que nós temos que fazer aqui? O f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu vou pegar esse 3 e atribuir no lugar de x. Simprão assim, tranquilo demais. Então, vamos lá, meus amigos. O que acontece? O f de 3, onde tem o 3, eu vou substituir o x. Então, pronto, ó. 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, mais 4. Então, agora ficou simples. 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 3, 6, mais 4. E aí a gente vai fazendo. Bom, 9 menos 6, 3, mais 4. Então, o f de 3 é o quê? 3 mais 4, 7. Bom demais, encontrei a minha imagem ali. O resultado, a minha imagem é o resultado da minha função, beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa a sua perguntinha lá embaixo. Bom, olha aqui, a questão 7 agora. É uma questão muito tranquila também. Vem comigo. O salário de um vendedor é constituído de um valor fixo de R$ 1.550 e de uma porcentagem de 10% sobre as vendas X efetuadas no mês. Bom, determine a função salário. Bom, aqui é uma função do primeiro grau, né? Então, para ficar mais fácil da gente poder entender nesse tipo de probleminha, vamos escrever da seguinte forma. Eu tenho aqui a minha função salário, e eu vou ter uma parte fixa mais uma parte variável. Certo? Bom, a minha função salário vai ser essa aqui, vamos chamar de x. A parte fixa é quem? O salário fixo não é 1.550? Então nós escrevemos aqui 1.550. Mais quem? Parte variável. Qual que é a minha parte variável aqui, pessoal? 10% sobre as vendas, X. Então, a cada peça que eu vou vender, eu tenho 10% daquele valor. Bom, então o que acontece? Então, vai ser 10% vezes o valor de X. Que X representa quem? As minhas vendas. Esse aqui vai representar as minhas vendas, ok? Então, nós temos aqui a nossa função salário, certo? Que é o quê?
R$ 1.500, que é a minha parte fixa, mais 10% sobre as vendas X. Bom, agora continuando, o que acontece? Quando o vendedor irá receber, se as vendas atingirem 2.750, se eu vender 2.750, quanto que vai ser o meu salário? Então, peraí, então você faz o seu salário. Quanto mais você vender, mais dinheiro você vai ter no final do mês. Aí a decisão é sua de venda ou não. Mas vem cá comigo. Bom, nós não temos a função salário aqui em cima, então vamos escrever ela aqui novamente. Função salário, 1.550 mais 10% sobre as vendas X. Beleza. Então aqui, ó, aquele 2.750 vai ser o meu X, né? É a quantidade que eu vendi. Então aqui, ó, nós temos como se fosse 2.750 igual a 1.550 mais 10% vezes 2.750 aqui. Bom, então nós temos o seguinte. Quanto que é 10% de 2.750? 275, nós já sabemos. Então aqui, ó, o meu salário vai ser o quê? 1.550 mais 10% sobre isso aqui dá 275. Então, somando aqui, quanto que é o meu salário? Aqui, o meu salário vai ser 1.550 mais 275. Então aqui, ó, vamos fazer aqui no cantinho aqui 1.550 mais 275. Vou somar. Então, 0 mais 5, 5. 5 mais 7, 12. Sobe 1. Então, 5, 2, 7, 8. Então, o meu salário deste mês foi de R$ 1.825. Beleza, certo? Pegou? Então tá certo então, pessoal. Olha aqui, só recapitulando, aqui eu tenho a parte fixa que é 1.550, a parte variável que é 10% sobre as vendas X. Se eu vendi na letra B 2.750, então o que nós temos? Só substituir 2.750 no X. 10% sobre 2.750, 275. Então, aqui eu tenho, certo? Vou apagar o quadro e nós vamos para as próximas questões.